Super Mario RPG, o clássico do Super Nintendo que acabou voltando com um remake impecável. Novas animações foram feitas em 3D, mas a história ainda continua a mesma. As batalhas ainda são de turno, mas agora você consegue carregar os especiais. Se Mario consegue ter sucesso até no RPG, é porque começou nessa história aqui, onde ele precisa enfrentar um ser chamado Smith, que destruiu a Rainbow Road e causou um caos no Reino Cogumelo. Assim o Super Mario descobre que existem novos aliados, como Mallow, uma nuvem que acha que é um sapo, e o Geno, um Pinóquio com um pistolão no braço, para enfrentar um ser que é muito além daquilo que o Super Mario enfrentava contra o Bowser. E é sobre essa história que vou falar agora. A história de Super Mario RPG, o remake maior e melhor do que o original. Basicamente, o jogo já começa aqui com a Princesa Peach super abobada no meio do nada. Só que ela acaba sendo sequestrada como sempre. E quem aparece aqui nesse mundo é o Super Mario. Outra vez? Ele parte aqui direto pro castelo do Bowser, onde acaba enfrentando os Minions do Bowser, que são os Hammer Bros. As lutas são simples, e o Mario usa um golpe incomum. Ele dá socos, em vez de sair pulando nos outros. Sei lá, a primeira vez que eu fui jogar isso aqui foi depois de ter conhecido o Paper Mario. Então, ver que ele não ataca pulando aqui, e na verdade, o pulão especial, é um pouquinho estranho, mas tá tudo bem. Depois ele chega na sala do trono, mas está completamente vazio. E ele percebe que a Peach tá pendurada em cima de um lustre. Ele fica completamente desesperado, tentando salvar a Princesa Peach. E é aí que a luta contra o Bowser começa, com cada um deles em cima de um lustre, mas a luta é praticamente impossível contra o Bowser. Então, pro Mario conseguir vencer o Bowser, ele começa a quebrar o lustre, dando um jeito de fazer o Bowser cair da plataforma. Eu vou cair! E de certa forma, até ele consegue. Mas o Bowser é um pouco mais esperto. Começa a arremessar um monte de martelo, fazendo com que o Mario perca o equilíbrio e caia do lustre também. Porém, essa luta é interrompida, já que uma gigantesca espada surge do céu, quebrando aqui uma estrela mágica que teria destruído a Rainbow Road e, o pior, perfurado dentro o castelo do Bowser. Assim, o Mario é arremessado pra longe, caindo diretamente pra dentro da sua casa de forma muito conveniente. E o Toad vai correndo tentar descobrir o que aconteceu com o Super Mario. Ele vai ver só, eu vou dar um sossego-orelha nele e ele vai ver. Pra que agredir? Lá dentro, o Toad não acaba encontrando o Super Mario, que tá pendurado como se fosse sua única roupa. Ele tava apenas procurando a Princesa Peach, mas o Super Mario avisa o Toad que ela ficou presa no castelo. Assim, o Super Mario volta correndo pro castelo do Bowser para tentar fazer com que a Princesa Peach volte. Só que lá, ele fica chocado com a visão que ele tem de um ser chamado Exor, que não só expulsa ele e quebra a ponte, mas avisa que o castelo do Bowser agora é uma propriedade da gangue Smith, e que vai usar o poder do castelo para poder conquistar o mundo. Então ele explode a ponte, se livrando do Super Mario e qualquer ataque que ele poderia fazer. O Mario consegue escapar, mas assim, agora o castelo se torna um lugar completamente inatingível. Então, de volta para sua casa, ele explica tudo o que aconteceu pro Toad. Assim, eles têm a ideia genial de ir direto para o castelo falar com o chanceler. Para isso, eles correm aqui dentro da Mushroom Way, que é um vale meio florido, onde tem alguns capangas do Bowser espalhados por lá. O legal é que aqui descobrimos como controlar o Mario nas batalhas. O Mario na batalha, cara, ele pode apertar botões de ataque que dão tipo um bônus toda vez que ele for bater e também ajuda a defender no momento certo. O Mario também acaba salvando o Toad de alguns Hammer Bros que aparecem aqui no caminho. Sem contar que tem uma certa interação aqui no mundo aberto. Tipo, o Mario ele pode também, cara, pegar uma estrela que deixa ele invencível, e toda vez que ele destrói qualquer Minion dessa forma, ele ganha também um pouco de experiência. Eu não tenho ideia se ele pega a experiência de vários inimigos ao mesmo tempo ou só um que ele acaba encontrando no mapa. Mas isso aqui é bem da hora. Depois que ele acaba encontrando o chanceler, ele explica tudo o que aconteceu e ele começa sua busca direto em encontrar a Princesa Peach. Porém, ao sair aqui do castelo da princesa, conhecemos aqui um novo aliado, Mallow, uma nuvem que acredita que é um girino que vai se tornar um sapo. Só que ele começa a chorar porque ele tá desesperado porque roubaram uma moeda dele. O choro dele tem uma influência poderosa, fazendo com que todo lugar comece a receber uma chuva junto. Quando o Mario conhece ele, Mallow começa a ficar um pouco mais feliz e surpreso em conhecer o famoso Super Mario. Nesse caso, a chuva acaba parando, então o Super Mario começa a querer ajudar ele a encontrar a sua moeda perdida. Ela foi levada aqui por um larápio, que na verdade é um jacaré que rouba bastante com sua gangue. Como ele é bem veloz, o Mario tem que chegar de surpresa por trás. E a batalha contra ele é complexa, já que ele tem um saco cheio de itens roubados que ele usa para poder recuperar, e enchendo bastante a sua vida, sem contar de que ele também fica trazendo armadilhas e bombas para atacar todo mundo.
O legal desse jogo é que aqui tem uma barra de especial que você pode encher, que nesse caso, como ainda tem apenas 2 bonecos, serve apenas para chamar e invocar o poder do Toad, que é um baú aleatório, bem semelhante ao que acontecia lá no Mario Bros 3, que pode gerar um ataque, que pode gerar uma cura, que pode dar um bônus de defesa, um bônus de ataque, mas por enquanto tudo bem. Depois que o Mallow recupera aqui a sua moeda, ele volta aqui junto com o Mario para o castelo da Princesa Peach e descobre que todo o reino começou a ser atacado por vários Shy Guys que estão aqui num pula-pula. Chegando aqui no castelo, descobrimos que ele foi invadido pelo Clay Morton, e com a magia de Mallow, que é influenciado pelos elementos da chuva e trovão, eles conseguem vencer essa criatura e deixar um pouco o reino dos cogumelos em paz. Pelo menos por enquanto. Super Mario consegue pegar uma nova estrela, mas ele não sabe exatamente o porquê disso, e muito menos o motivo dela estar sendo guardada pela Gangue Smith. Mas o Mario precisa seguir com a sua jornada. Então ele acaba entrando aqui na região dos esgotos, enfrentando aqui vários inimigos bem esquisitos, como um rato funkeiro e até mesmo a Sombra. O que implica nele é que ele é um inimigo especial, que normalmente você só consegue dar mais dano usando golpes especiais, que nesse jogo não existe uma barra de HP, mas sim uma barra de flor, que é compartilhada entre todos os trios de personagens. Além disso, quando você acaba subindo de nível, você pode ganhar um bônus extra, que você pode escolher entre força, magia ou até mesmo vida. E isso varia de personagem a personagem. No meu ponto de vista, eu acredito que o Mallow é melhor para magia e o Mario é o mais equilibrado entre os três. Esse cenário aqui é apenas um easter egg praticamente, porque você acaba passando por tudo que aquilo que era o conceito de uma fase subterrânea do Super Mario. Mas o Mario acaba enfrentando aqui um inimigo que tem um formato meio de cachorro. Tudo isso para poder apertar um botão que acaba inundando todo o esgoto, levando aqui o Super Mario de volta, cara, para uma cachoeira, que começa aqui um belo de um minigame. Aqui o Super Mario pode ficar caindo dentro de algumas pontes e também algumas cavernas, que tá muito bem animado de forma bem tosquinha, incluindo uma moeda sapo, que serve para poder comprar itens especiais. E dá pra ficar nadando, só que depois o Mario acaba sendo jogado pra cima de barris para pegar um pouco de moeda e escapar dos ataques dos Chip Chip, que são aqueles peixes. Lá, ele acaba chegando aqui num pântano, onde acaba encontrando a família do Mallow, um monte de girinos na verdade. Aqui encontramos o seu pai, que é um sapo velho, e a grande verdade é revelada. Sim, meu amigo, o Mallow não é filho dele. Na verdade, o Mallow ele foi adotado por um sapo gigante, ancião e sábio, e ele foi criado como um girino, e ele acreditava que era um girino. E ele aqui acaba dando algumas informações e verdades impressionantes. Primeiro, ele acaba avisando que a Princesa Peach não tá presa na fortaleza do Bowser, e avisa o Mario que a Gangue Smith é uma ameaça muito maior do que ele já enfrentou no Bowser. E ele fala sobre um estranho efeito de que estrelas cadentes estariam caindo pelo céu, e que essa estranha chuva de estrelas cadentes, na verdade, são desejos que as pessoas fazem de bom coração, que podem se realizar ou não. Então Mario e Mallow continuam seguindo aqui a sua jornada, passando aqui por lugares bem estranhos, como por exemplo a Roseway, que tem blocos que se movem, enfrentando flores que têm nomes parecidos com processadores de celular. Inclusive, também dá pra perceber que o Bowser está tentando criar sua armada para poder se vingar da Gangue Smith e recuperar a Princesa Peach que ele tinha sequestrado. Só que o Mario acaba chegando aqui na Cidade das Rosas e descobre que várias flechas estão sendo jogadas do céu, ferindo todos os Toads que moram por lá, paralisando praticamente todo mundo. E dentro de uma hospedagem, lá ele acaba conhecendo uma mãe e seu filho que estaria brincando com brinquedos bem peculiares, tipo a turma do Mario é o merchandise aqui dentro do Reino dos Cogumelos. Só que ele não só quer brincar com o trio aqui mais conhecido, mas também quer mostrar o seu brinquedo que pra ele é um dos mais especiais. Um boneco chamado Geno. Mas o Mario tá muito cansado depois de um golpe que ele tomou brincando com essa criança, então ele vai dormir. Só que nessa mesma noite, assim como o Pinóquio, uma estrela cadente, uma energia vem e surge, iluminando aquela casa à noite e escolhendo entre todos os brinquedos o Geno para poder dar uma nova vida e ajudar o Super Mario na sua super jornada para salvar o dia. Quando o Mario acorda, ele acaba descobrindo que a criança saiu louca, falando que o Geno tava andando pela floresta, e a mãe repreende ele, falando que o filho tá louco, tomando muito todinho. Mas o Mario começa a investigar a fonte de todas as flechas que acabam caindo na Cidade das Rosas, entrando aqui numa super floresta, enfrentando até mesmo coitados Donkey Kongs que estão aqui acorrentados. Ele avista o boneco, e que fica perseguindo ele, escapa de um monte de flechadas, e acaba descobrindo a verdadeira fonte de todas as flechas que estavam caindo do céu. Tem uma criatura aqui que tem um formato de arco meio lunático e seus soldados que são um monte de flechas. E eles estavam atrás, na verdade, de uma estrela verde. Porém, no momento que eles conseguem recuperar essa estrela, Geno aparece aqui e começa a lutar contra essa criatura.
Então o Mario começa a correr atrás pra poder ajudar o Geno nessa luta, já que tá completamente injusto, escapando aqui de várias flechadas do céu. E é aqui que começa a luta contra o Bowyer, formando aqui o trio de amigos que, junto com o Super Mario, são novos personagens. O seu poder, cara, como chefe, é basicamente atacar um dos botões de comando, tipo, impedindo o ataque, impedindo o uso de item e impedindo também o uso de especial. Só que aqui, agora temos a gangue completa, então os três usam o poder de todas as estrelas, guilhotinando e acabando com essa criatura de uma vez por todas. E é aqui, meu amigo, que Mallow e Super Mario conhecem o Geno. E eles explicam que a Rainbow Road foi totalmente destruída graças a uma espada que surgiu do céu. E a única explicação pelo Geno estar vivo é que a verdadeira missão dele é recuperar os fragmentos das estrelas que foram destruídas no início do jogo pela espada gigante. E como o Super Mario tem essa missão, ele vai se aliar ao Super Mario por causa de um desejo e objetivo em comum. Agora a Cidade das Rosas voltou ao normal, e o Mario vai lá pra poder descansar uma última jornada. E quando ele acorda, um certo personagem misterioso aparece aqui dormindo. Isso aqui é uma clara referência ao Legend of Zelda Link Awakening, aquele jogo que o Link tá dormindo. Novos caminhos foram liberados, tipo, o Super Mario agora consegue entrar no esgoto, aonde tem um minigame horroroso de ficar pulando em cima de Goombas, em cima de cano, mas a ilha do Mario World 2 tá aqui. Essa aqui é Yoshi's Island, aonde o Mario não entende ninguém, sério, ele não consegue conversar com ninguém, mas no momento em que ele pula no Yoshi verde, aonde ele só consegue andar por aqui, ele consegue se comunicar com outros Yoshis. E claro, ele acaba também entrando na corrida Yoshi, porque, cara, tem o Yoshi aqui super punk e estiloso usando óculos escuros, que você tem que ficar apertando botões no momento do ritmo certinho. Quando você vence, você ganha aqui alguns biscoitos Yoshi, que é pra poder invocar ele no meio da luta, mas a real não funciona muito bem contra chefe não. De lá, chegamos aqui numa cidade das topeiras, aonde tem muita construção subterrânea, mas tem aqui uma família de topeira que tá completamente desesperada. E o Mario acaba investigando isso e descobre aqui, cara, que meu amigo, o Bowser tá preparado pra guerra, querendo enfrentar um ser chamado Booster. Só que o Mario acaba descobrindo que tem um fragmento de estrela que estaria ali dentro da própria caverna das minas. Então ele começa a investigar lá e também ajudar uma família que descobriu que a sua filha e seu bebê estão presos lá dentro das minas e que teriam um larápio atacando por lá dentro. Aqui é um lugar bem marcante porque você consegue usar a estrela do Super Mario de novo e dá pra farmar muita experiência, cara, porque tem muita bomba aleatória aparecendo aqui. Aqui o Super Mario acaba ficando um pouco cansado porque ele bateu a cabeça e desmaiou, mas a gangue do Croco volta a aparecer e rouba os itens e dinheiro do Mario. Claro que a turma do Mario vai atrás do Croco e acaba vencendo esse crocodilo. Não só isso, mas também consegue pegar aqui a grande bomba, o que acaba liberando um pouquinho o caminho. E encontramos aqui um bicho meio pavio curto que tenta ter uma certa semelhança com uma bomba, e é o Putinello. Os ataques dele são basicamente invocar bombas e explosões, e ele fica invocando bombas cada vez maiores, tanto que no final ele acaba invocando aqui um Bob Omb tão grande, mas tão grande, que a turma do Mario fica de boa justamente porque ele não a ativou e muito menos tá pronto a explodir. Só que uma pedra cai em cima dele, ele é ativado e todo mundo cai na explosão. Mesmo pintados de preto, eles ficam bem. E lá encontram aqui o terceiro fragmento de estrela. No final, o Super Mario acaba descobrindo aonde as duas topeiras estavam presas. A filha e o bebê estão aqui pronto pra andar de kart, num minigame 3D que, pelo amor de Deus, nesse jogo tá muito insano. Você pode pegar aqui alguns cogumelos pra dar um turbo e tem que tomar muito cuidado na hora de frear e acelerar, justamente pra poder, claro, não sair muito pra fora das minas e carrinho de trem. Depois de pousar com o carrinho de trem de forma bem conveniente em cima da casa, quebrando o teto, a família fica reunida e agora tá tudo bem. Mas o Super Mario acaba sendo abordado pelos Nifster, um trio de Shy Guys aqui com máscara de gás que estão caçando um certo inseto pra levar pro seu chefe, o Booster. Só que o Mario começa a ir atrás deles, atrás das montanhas, porque o Booster era o alvo que o Bowser estava mencionando antes. Chegando lá na torre do Booster, o Super Mario acaba encontrando o Bowser. E aqui é revelado que a princesa Peach, na verdade, foi sequestrada por lá. Ela tá no topo da torre, ouvindo vozes do Mario e Bowser, e que ela estaria sendo mantida por lá como prisioneira porque o Booster quer casar com a princesa Peach. E o Bowser tá louco pra casar com ela, e ele não quer que esse casamento role. Então, usando aqui um pouco da sua sagacidade e também força bruta, ele dá uma cascuda em cima da porta, abrindo a passagem pra torre. E sim, ele acaba entrando aqui pro time. Vou te falar que dentro desse time, meu amigo, o Bowser é um dos melhores personagens de combate, porque, cara, ele tem um dano físico muito forte. Não dá pra falar isso da magia, mas, cara, o nível de ataque físico dele é inacreditável. Sério, o dano dele é muito mais alto às vezes do que o próprio Super Mario. A torre aqui do Booster é bem maravilhosa, porque, cara, dá pra poder enfrentar um monte de inimigos, inclusive alguns bonecos, que além de esquisitos, carregam uma marreta na mão. Mas, olha só, o especial aqui, usando o Geno, por exemplo, com o Bowser, ele é diferente.
Peach. Eles fazem um ataque de estrelas cadentes do céu e é bem legal. Inclusive, perseguindo o Booster aqui nesse prédio, meu amigo, tem até um easter egg. Em uma das partes que o Super Mario passa por trás de uma parede, o Mario acaba virando aqui uma versão mais Nintendinho dele, que é engraçada, mas tudo bem. Subindo aqui toda a torre, o Super Mario acaba encontrando a Princesa Peach, que tá presa por lá. E a gangue do Booster está aqui, cara, investigando e também treinando um pouquinho da cerimônia de casamento, aonde um deles acaba colocando aqui a Peach na cabeça pra representar a Peach, e o Booster tenta fazer com que seu casamento seja, tipo, muito bem feito. Esse moleque aqui é bem mimado, e de certa forma, ele acaba me lembrando o Wario, sabe? Só que é só isso mesmo. Super Mario aqui tá escondido atrás das cortinas, tentando escapar aqui dos Shy Guys esquisitos, mas ele acaba sendo, tipo, descoberto. O Booster acaba fugindo, levando aqui a Princesa Peach embora. Porém, dois palhaços começam a atacar aqui o trio, bem na região onde a Princesa Peach estava presa. Um deles aqui fica fazendo malabares em cima de uma bola, atacando com uma corneta, deixando todo mundo meio que sem a capacidade de usar especial, e o outro ataca com duas facas, que não é tão difícil assim. Depois, quando eles vencem, eles pulam direto da torre para poder perseguir a Princesa Peach, enquanto o Booster tá correndo aqui em cima do morro, aonde rola aqui o grande minigame de escapar de cima de um monte de barris, pegando aqui algumas flores que a Princesa Peach acaba dando pro Mario, que serve para poder aumentar a barra de especial do jogo, e escapando do Shy Guys das máscaras de gás. O legal é que nesse cenário dá pra ver o Reino Cogumelo e também dá pra ver, cara, o castelo do Bowser que tá, tipo, emitindo uma luz, uma aura um pouco mais avermelhada. Chegando aqui de volta ao Reino Cogumelo, o castelo da Peach tá completamente trancado e ninguém pode entrar, só por uma saída que tá na traseira. Lá o Super Mario começa, cara, a fugir e atacar, tipo, algumas portas junto com outros Shy Guys burros que, de certa forma, acabam ferrando com a cerimônia de casamento, tipo, jogando aqui 4 acessórios da Princesa Peach ao redor da sala. Aí o Super Mario pega tudo de volta, né? Desde a coroa, bracelete, tudo que for. E aí, quando ele vai conversar com a Princesa Peach, é um momento épico onde começa a luta contra o Booster. Só que antes disso, eles tentam beijar a Princesa Peach. Só que a Princesa Peach sai do lugar e adivinha? O Mario ganha o grande beijo de todo mundo. A luta contra o Booster é engraçada porque eles criaram aqui um super bolo, sabe, bem doce. E os cozinheiros Homer Bros acabam descobrindo que esse bolo, na verdade, tá se movendo, como se estivesse ganhando vida. E não é à toa, ele tá ganhando vida. Então o Mario começa a lutar contra essa criatura e no final, cara, o Booster aparece aqui no meio da luta e diz que, não gostou do tamanho do bolo porque ele ficou pequeno por causa da luta e tal, mas ele acaba comendo o bolo e acaba com a luta de uma vez por todas. Bom, a Princesa Peach aqui está de volta ao seu palácio e o chanceler fica um pouco a par da situação toda. Mas o Mario ainda tem que seguir com a sua missão de pegar todos os fragmentos da estrela que caiu do céu. Então o que ele vai fazer? Ele segue a sua jornada. Porém, agora ele tem a ajuda não só do Bowser, mas no momento em que o Mario sai do castelo, a Peach meio que foge, sabe, das suas responsabilidades governamentais e vai ajudar o Super Mario, pulando aqui de forma graciosa, usando aqui um pedaço do seu guarda-chuva. Super Mario acaba voltando aqui pra casa do pai do Mallow, aquele sapo sábio, onde é avisado aonde pode ter outros fragmentos de estrela. E existe aqui um lugar chamado Star Hill, que seria um local mais concentrado onde os fragmentos de estrela cadente caíram. E sim, o Super Mario pode andar entre portais criados por estrelas, coisa que é bem parecida com o que acontecia lá no mapa do Super Mario World. Tanto que alguns fragmentos de estrela acabam contando um pouquinho sobre os desejos mais íntimos e sonhos de algumas pessoas. E o Mallow fica meio bolado porque o Mario estaria, tipo, meio que bisbilhotando. Só que aqui tem um easter egg. Tipo, se você pensa que o Luigi não tá no jogo, é porque, na verdade, tem um desejo dele pedindo forças e também mais saúde pro seu irmão. Negócio bem fofinho. Como aqui não tem nenhum chefe específico, o Mario acaba encontrando aqui o 4º fragmento de estrela, então ele segue direto pra próxima ilha. Super Mario chega aqui na Cidade dos Oceanos, que é basicamente uma cidade portuária do Reino Cogumelo. Lá ele acaba descobrindo uma lenda de que teria tipo um navio fantasma, um pirata que estaria meio que ferrando com toda a cidade e tudo mais. Mas é uma cidade importante porque você encontra um sapo vendedor que você pode comprar alguns itens com moedas sapos. Essas moedas são mais limitadas, você consegue ir em algumas batalhas ou explorando baús secretos no mapa, e os itens que você compra com ele é basicamente para dobrar a quantidade de experiência que você pode ganhar na batalha, duplicar a quantidade de moedas que você também consegue e reduzir o custo de magias pela metade. Ou seja, os itens que esse cara vende são os mais poderosos do jogo inteiro. O Super Mario acaba ouvindo um certo ancião da cidade que diz que um fragmento da estrela acabou caindo dentro do mar. Então o Mario vai ter que ir lá. Só que ele acaba sendo levado e puxado para dentro de um navio fantasma, onde não só
tem, tipo, vários fantasmas e mortos aparecendo aqui, esqueletos também, mas ele precisa fazer um código, passando aqui por certas portas pra descobrir o segredo dentro do navio afundado no mar. E mesmo tendo que enfrentar vários Dry Bones, a história, meu amigo, continua. Assim, se você gostou do vídeo, dá um like aqui e manda um salve nos comentários que eu vou dividir esse vídeo em 2 partes, porque o jogo é grande, meu amigo. Não deixa de se inscrever, ativa esse sino, porque o próximo vídeo já é a segunda metade e encerramento da história do Super Mario RPG. Então é isso, ficarei por aqui. Muito obrigado, valeu, fui, até o próximo vídeo.